Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar começo, continuidade ao nosso conteúdo. Vamos começar com um livro novo. Eu não coloquei muita coisa no quadro, porque o conteúdo é um pouquinho extenso, mas eu vou falar para vocês que eu coloquei aqui, tá? Nós vamos trabalhar com realismo, com a data hoje do dia 16, né? Atividade, a página 5 até a página 7. A videoaula nossa é da página 7 até a página 9. E a atividade de casa, página 10, tá? Nós vamos falar sobre o realismo, a própria palavra já diz, o próprio nome já diz que realismo é aquilo que está condicionado à realidade, aquilo que é real, né? Ele vai ter início na segunda metade, final do século XIX, né? O realismo ele buscou ter um olhar mais objetivo, mais crítico sobre a realidade, né? Apontando mesmo de fato o que se vivia na época. Qual era a realidade da época? Era sobre isso que o realista, o poeta realista, do realismo, ele escrevia. Diferente do romantismo, né? Que tinha uma visão muito mais sentimental, muito mais romântica da vida. O realismo, ele vai ter uma visão crítica e objetiva da vida, da própria realidade. Né? O discurso racionalista, né, da razão, ele vai ficar forte e vai influenciar toda a produção literária, toda a produção filosófica, sociológica, né, científica, não vai estar só voltado às questões emocionais. A gente vai ver que nesse período também o centro urbano, né, a cidade, ela foi modificada. Por quê? Porque havia um grande êxodo rural. As pessoas saíam do campo para vir trabalhar nas fábricas. Lembra da Revolução Industrial, Revolução Francesa, que foi um período histórico do romantismo? Agora essas fábricas elas vão estar a todo vapor e as pessoas elas fazem o quê? Elas saem do campo para vir trabalhar na cidade. Então as cidades elas ficam abastadas. Então é o período da favelização, é o período que a gente vai ver que vai ter pouco saneamento básico, ou seja, a cidade vai ficar lotada, vai começar a mudar toda a estrutura da cidade em decorrência da vida de muitas pessoas que saíam do campo e vinham para a cidade para trabalhar. As fábricas recebiam esses trabalhadores, só que os salários eram muito baixos, o índice de pobreza também era muito grande. Não só o índice de pobreza, né? As construções também já não colaboravam mais, o salário era muito baixo, muita carga horária de trabalho para um salário tão baixo que se tinha, né? Ou seja, virou, na verdade, um capitalismo selvagem, porque tudo funcionava em favor do dinheiro. E com isso, a pobreza também se multiplicava, né? Ao invés de ter novos ricos, se tinha novos pobres e mais pobres cada vez mais. Então houveram muitas transformações e com isso vai surgir uma nova onda, que é o chamado cientificismo. Está relacionado à ciência, né? Que trouxe também novas formas de pensar acerca dessa realidade. Ou seja, tanto na literatura, quanto na medicina, na filosofia, na sociologia, começaram a quê? Não, vamos refletir sobre esse período, vamos refletir sobre essa época. Então a gente vai ter essa nova onda do cientificismo tomando espaço por conta de quê? Por conta de uma realidade transformada, né? Então nesse período aí vão surgir três correntes importantes que vocês estudam aí na área acredito eu que na área de história, de filosofia, vocês devem trabalhar, que era o positivismo, o darwinismo ou evolucionismo e o determinismo, né? O positivismo é o que vale ao saber científico, né? O darwinismo ou evolucionismo, ele vai dizer assim, basicamente para a gente que só consegue sobreviver os que estão mais preparados, que estão mais aptos. E o determinismo vai determinar o comportamento humano, né? De acordo com o meio social, de acordo com a raça, de acordo com o momento histórico, tudo isso vai fazer. Então essas três correntes, elas vão ser muito pertinentes e muito fortes durante esse período aí, né? Ou seja, por causa das transformações sociais que eram imensas, saiu abraçando tudo, né? Como é que foi o realismo na Europa? A gente vai saber aí que ela vai ter origem de fato na França. O realismo não vai iniciar lá em Portugal, não, vai ter o início na França, né? Na Europa, lá no século XIX, né? E vai ter como marca inicial a publicação de um livro chamado Madame Bovary. Eu tenho esse livro, se você tiver desejo de ler, você fala comigo.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esse livro vai contar a história de um adultério, tá? Ele, na verdade, ele vai trabalhar. O adultério já acontecia naquela época, já desde a antiguidade, desde que mundo é mundo. E aí, no realismo, como é realismo, se trabalha com a razão, não se trabalha com a emoção, e ele vai apontar a realidade em si, a gente vai perceber que quando você fizer a leitura desse livro, que é um livro muito gostoso de ler, muito bom de se ler, você vai ver que o adultério é a chave principal desse livro. Né? Uma moça que ela é jovem, acho que vocês leram no primeiro capítulo aí, ou no começo do livro, uma moça jovem, ela queria viver uma vida diferente, uma vida de alta sociedade, casa-se com um médico, né? Mas vai morar num lugar que não era aquilo, na verdade, que ela queria, e ali começa, né, depois de um tempo, começa a questão do adultério, um envolvimento emocional com um outro rapaz, e aí a história vai se desenrolando. Então, Gustave Flaubert, com Madame Bovary, né, ele vai dar início ao realismo lá na França, né? Ele foi uma tendência que surge na arte e na literatura, tá? Também foi uma forma de denúncia dos problemas sociais, né? A apresentação de personagens comuns, problemas comuns, problemas vividos na sociedade, até o homossexualismo, ele vai trabalhar nisso daí, nesse período, a favelização, os cortiços, tudo isso vai estar dentro de uma realidade. Nesse período também vão haver muitas revoltas sociais, né? E insatisfação política, que foram traduzidos em forma de literatura. Desenvolve-se nessa literatura uma realidade nua e crua, não tem jeito, tá? Fatos comuns, acontecimentos vulgares, tudo isso aí vai estar presente nesse texto. E vai trazer como tema, como eu já falei para vocês, o adultério, o homossexualismo, roubo, a bebedeira, tudo, né? Machado de Assis é um autor desse período da literatura no Brasil, né? E é aqui que o romance e o conto eles vão ganhar força, né? Vão surgir muitos contos e muitos romances. E aí é uma literatura assim, show de bola, vocês vão gostar, porque eu acho que literatura, quando ela é voltada para a realidade, ela toma um outro norte, né? Ela é mais racional e aí você fica mais concentrado nela. E aí nas próximas aulas a gente vai conhecendo um pouco mais. Esse é um período, e essa parte aí que a gente estudou foi um período mais no contexto histórico. Também está tudo no livro de vocês. E aí dá uma lidinha lá, se tiver qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Beijinho, crianças.